chamar o nosso primeiro convidado, então, que já está com a gente, o Guilherme Zanin, aí, estrategista da Avenue. Essa figura foi meu aluno. Cadê ele? Grande Zanin. Ah, ele lá. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde para você. Paula. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Como é que estamos? Tudo jóia, tudo jóia. Bom, vamos começar então. Queria falar aqui, a gente observando aí, né, uma queda aí no mercado de ações internacional, sobretudo lá nos Estados Unidos, né? Eu queria que você comentasse aí na sua avaliação que se deve essa queda, onde que está sendo mais seguro investir hoje, hein? Seguro é complicado, né? Não existe investimentos seguros com retorno e sem risco, né? Mas recentemente a gente até postou um texto e fez uma análise que muita gente tem a dúvida, né? Se a gente está vivendo um período de desaceleração ou uma recessão. E aí, né, na nossa visão, e depois de fazer diversos estudos, diversos materiais, até contrasta um pouco com o dia de hoje, que está bem negativo, porque a gente vê, na verdade, o mercado mostrando uma desaceleração aguda, mas sem recessão. Tá? Diferente do que o mercado apresenta. O mercado parece que a gente está vivendo anos piores do que muitas crises que a gente viveu no passado. Então, estatisticamente, tem sido um ano complicado para todo mundo. Só que quando a gente começa a olhar, por exemplo, o mercado de trabalho americano, forte, menores níveis de desemprego e expectativa baixa, que ele se mantenha em níveis bons para a população. A massa salarial está conseguindo repassar a inflação. As empresas, veio o resultado de Walmart e Target, e as duas apresentaram números com inventários elevados. Mas a receita veio alta e as pessoas continuam comprando. Compram menos produtos por causa da inflação, mas compram. E os números das empresas se mostram positivos, apesar deles citarem a inflação. Em contrapartida, a gente vê lados negativos, que é inflação elevada, disseminada em praticamente todas as partes. Eu até vi que vocês estavam comentando antes, né, de diversas bolsas que existem no mundo. A gente fala do Japão, que está com uma inflação elevada também. A Alemanha, a maior inflação desde a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, não só a inflação por causa do preço de energia, que é petróleo, mas também disseminada em comidas, salários e assim por diante. Então, a gente vê esse indicador como negativo. Outro indicador que é interessante, que também veio negativo, foi vendas de casas novas nos Estados Unidos, que pela primeira vez veio uma queda depois de muito tempo. E normalmente o mercado imobiliário é normalmente um preditor do que vai acontecer no futuro, né? A gente utiliza ele como um leading indicator, que é um indicador que tende a ver o que vai acontecer com a economia. Então a gente começa a ver os primeiros sinais negativos, que mostra que a gente estaria beirando próximo à recessão, mas muitos indicadores acho que ainda estão positivos. Nosso trabalho como economista é ficar, cada um tentar dizer, não, isso aqui dá mais peso, é mais provável que seja recessão, não, esse número aqui mostra menos recessão e mais uma desaceleração. Então a gente vai fazendo o nosso cenário base trabalhando com isso. Aí, para investimentos, respondendo a tua pergunta, eu acho que a forma mais fácil é escolher boas empresas. Acho que o mercado caiu de forma cíclica, tem muitas empresas negociando, como a gente utiliza o jargão no mercado, free cash flow yield, tá? Que seria a geração de caixa, 10% ao ano, 12% ao ano. Empresas ou com balanços consolidados, com elevado caixa, como Google, fazendo Berkshire. Tem empresas de diversos segmentos do mercado de consumer staple que vão ser consumidos, Johnson & Johnson, que passa crise, vem crise, ela continua crescendo, e assim por diante. Eu acho que agora é o momento de separar aquelas empresas que tinham puro discurso daquelas que têm conteúdo, né? Ou menos espuma e mais conteúdo para os investidores. Dani, tem o fato ali de muitos jovens terem começado a investir ali, estão se deparando com essa forte desaceleração do mercado. As pesquisas, inclusive, apontam ali que a pandemia trouxe uma quantidade bem considerável ali de investidores no mercado de ações. Ao todo, cerca de 20 milhões de pessoas começaram a investir nos últimos 2 anos.
No entanto, o mundo teve essa surpresa aí do caos geopolítico que a gente está acompanhando na guerra na Ucrânia, escassez de oferta, inflação mais alta, as altas taxas de juros ali que agitaram os mercados. O S&P 500 ali caiu cerca de 13% em relação à sua última alta ali de 3 de janeiro e atingiu brevemente um território de baixa com queda de 20% intradiária ali no mês passado. Eu queria saber como é que esses novos investidores devem se comportar diante dessa crise que aflige principalmente os Estados Unidos. Então, acho que assim, o primeiro ponto importante, sim, existe uma maré de novos investidores na Bolsa de Valores, isso é fato. Os números cresceram de forma expressiva durante a pandemia. Inclusive, um estudo muito interessante da Robinhood, né, mostrou que muitas pessoas que eram viciadas em jogos foram para as bolsas de valores, recebendo estímulos do governo. As pessoas estavam em casa paradas, elas iam para o mercado de ações com aquele dinheiro apostar. Isso vai totalmente contra a nossa filosofia de investimento a longo prazo. E quem está acostumado com o mercado entende que bolsa não é entretenimento, né? Bolsa é resultado, empresas com números e crescimentos. E aí, nesse sentido, eu acredito que para o investidor que está começando, está sentindo que é o mercado cair. Assim, essa queda é expressiva, sim, 20%, como estava comentando, do SP500, 30% do Nasdaq, mas é de longe, não é nem de longe como a crise de 2008, ou mesmo durante a pandemia, que a gente está falando de 2 anos atrás. Então, assim, é relativamente um movimento de queda normal no mercado. Talvez essa queda seja um pouco abrupta, talvez de forma sistêmica, o que particularmente me preocupa um pouco, já que os resultados não estão tão negativos assim. E aí talvez tenha sido um movimento dos novos investidores saindo num momento de aversão ao risco. Não à toa as criptomoedas, o próprio Bitcoin também está abaixo de 24 mil, a moeda, ou o Bitcoin em si. Então a gente vê esse movimento exacerbado. Eu acho que fica para os investidores como uma lição, assim como o americano, por exemplo, ele também nunca viveu um período inflacionário. A gente está aí nos últimos 20 anos, os Estados Unidos não sabe o que é conviver com inflação. Recentemente a gente esteve no evento da Berkshire Hathaway e eu conversei com 2 pessoas e elas disseram que elas estavam esperando os preços dos carros caírem, porque lá era muito comum o preço cair. Assim como o preço da gasolina lá cai, o preço dos carros também caía. Diferente do Brasil, e normalmente os preços tendem a subir ou ficar mais estáveis. Eu acho que vai ser um novo período para os investidores, onde eles vão ter que aprender a conviver com uma inflação um pouco mais elevada e entender que tem boas empresas para comprar em períodos de inflação e que conseguem repassar o poder de compra, manter o poder de compra, conseguem crescer as suas receitas, conseguem sobreviver nesse cenário inflacionário e, pelo contrário, até crescerem mais do que na média. E tem pessoas que não conviveram com esse cenário. Acho que a maioria dos investidores conviveu com períodos de oscilação, assim como num período inflacionário. Então, está sendo um novo desafio para o jovem investidor. Quem tem um pouco mais de experiência aí no mercado já viveu o período inflacionário, quem já viveu recessões, e que esse movimento é um movimento normal e acho que vai gerar muita oportunidade. Certo. Cabral, Gani, alguma pergunta? Boa tarde, Zanin. Tudo bem, meu caro? É o seguinte, aqui no Brasil, em períodos de alta volatilidade, há investidores que preferem, deixa eu ficar parado, esperar a situação acalmar, né, para depois entrar no jogo, mesmo que eu pague um preço um pouco maior. E aí, para não deixar o dinheiro parado na corretora, compra, por exemplo, uma LFT, né, o Tesouro Selic, que é um título que, basicamente, se você resgatar antes do prazo, tirando situações muito excepcionais, você não vai ter aí uma perda por conta de marcação a mercado, né? Um título bem conservador. Para quem investe no exterior e não quer deixar o dinheiro parado, mas quer rentabilizar um pouquinho e ter essa segurança, existe algum tipo de opção, Zanin? Quais seriam essas opções? Show. Assim, acho que é importante primeiro ressaltar para o investidor que a renda fixa nos Estados Unidos, tá?
ela é literalmente o nome, renda fixa, tá? Por quê? Porque no Brasil você tem aquela percepção de que renda fixa é um produto que sempre sobe, nunca cai, tá certo? Por outro lado, nos Estados Unidos, a maioria dos títulos são títulos pré-fixados. Inclusive, algo que eu trabalhava no passado e o professor Cabral me ensinou, e eu achei muito legal, isso faz total sentido, né? É o título mais similar que o brasileiro tem, é a NTNF, ou chamado de título gringo, né? Onde o investidor americano está mais acostumado. A renda fixa americana é assim, por tradição. E aí, como o próprio nome diz, renda fixa. A renda semestral, trimestral, mensal, anual, ela é fixa. Você recebe o caixa. O preço oscila. Eu gosto de fazer uma analogia muito similar ao preço dos imóveis. Quando você compra um imóvel, se você aluga ele, você recebe uma renda fixa, mensal, por exemplo. Mas o preço do imóvel oscila. Então, é muito parecido nesse sentido com o mercado americano. A maioria dos títulos é assim, para não dizer assim, acima de 90%. Tem um título que é interessante para quem quer, de repente, uma coisa parecida com o Brasil, que existe, por exemplo, o ETF chamado TFLO, tá? Esse é um título, um ETF que replica as floating rates, ou taxas flutuantes, que seria a taxa de juro similar a Selic, tá? De novo, o que ele faria? Faria a mesma coisa que os títulos pré-fixados, só que em amplitudes bem menores, tá? Ele paga um cupom semestral que equivale à taxa de juros. Então, por exemplo, esse ano agora está em 0,75% a 1%. Vamos contar 1%. Você vai receber 1% ao ano de dividendos. A cada 6 meses, a cada 3 meses. Esse ETF paga mensal. Então, você vai receber, tá? E o preço, ele oscila. Só que ele tem pouco, tá? Para ter uma ideia, tá? O TFLO, ele saiu recentemente de 50,24 e foi para 50,36. Então ele subiu 12 centavos. Ele pode cair também 12 centavos. Então, assim, é uma variação mínima e você vai recebendo conforme a taxa de juros dos Estados Unidos vai ganhando. Você vai recebendo um dividendo mensal. Se fosse um bond em si, ele seria semestral ou anual. Mas o TFLO você recebe um caixazinho todo mês, que é aquela renda fixa, e o preço ele mal oscila, pelo menos você pode deixar o seu dinheiro lá parado. Maravilha. Camarada, tudo bem? Tudo Deixa eu te fazer uma pergunta. Dados do começo da semana passada, então tem uma semana esse dado, porque ele saiu durante o final de semana passado, sem ser esse agora ou anterior. O saldo de investimento de pessoa física no mercado financeiro, então não inclui casa, só mercado financeiro, está em níveis de setembro de 2008. Então, quer dizer, nós voltamos 10, 14 anos, 13 anos lá, fazendo conta aí rápida, durante alguns meses. Isso, não sei se você tem esse dado um pouco mais detalhado. Se não tiver, vida que segue, a gente fala de outra coisa. A minha dúvida é: qual é o efeito marcação a mercado e qual é o efeito resgate para cobrir efeito inflação dentro desse saldo? Sabe me dizer? Boa pergunta, admito que essa eu vou ficar te devendo. O que eu posso te dar de exemplo? Tá? Eu acho que o melhor resultado para avaliar isso no mercado americano, e quem divulga dados que são mais palpáveis, é a Robinhood, né? E é a própria Robinhood que fez esse estudo, mostrando qual que é a movimentação do investidor pessoa física. Então, eles tiveram um crescimento exponencial durante a pandemia, foi algo expressivo, foram mais de 43 milhões de novos investidores na Bolsa Americana, e de repente a gente vê os últimos números cada vez caindo mais. As pessoas não fazendo mais movimentações, não fazendo mais trades. Então, assim, grande parte do investidor no passado, ele objetivo de curto prazo / oportunidade de investimento que saiu. Por que está no nível de 2008? O que a gente normalmente fala dentro de corretora é que a maioria do perfil do investidor, para ter uma ideia, tá? O que a gente chama de turnover, né? Acaba sendo de 2 anos. Tá?
em previdência privada no Brasil, na empresa que eu trabalhei no passado, a Brasil Prev, a gente tinha uma média de estudo de 3 anos e meio. Tá? A pessoa aplicava, em até 3 anos e meio ela retirava todo o dinheiro dela. Isso que previdência privada é um objetivo de longo prazo, que as pessoas deveriam comprar com objetivo acima de 10 anos. Então, eu acho que existe, principalmente no Brasil, uma mentalidade de longo prazo, assim como a renda fixa, né? A própria renda fixa, as LTNs e LFT são títulos comprados de curto prazo, de 2, 3, 5 anos. Para o investidor brasileiro já é visto como algo, um período muito longo. Já o investidor estrangeiro, ele tem o objetivo de 10 anos, 20 anos. Ok, nos Estados Unidos ele também sai. Acho que muita gente saiu por causa dessa queda recente, por causa das criptomoedas, porque as pessoas pararam de receber auxílio do governo e assim por diante. A gente viu a onda das meme stocks, né, as ações da GameStop, fez com que investidores se juntassem para elevar os preços de algumas ações. Isso não acontece mais. Então, a gente já sente isso no mercado e eu acho que isso corrobora com as explicações de por que algumas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos e até no Brasil, estão caindo 70%, 80%. Tudo bem, elas já estavam com múltiplos extremamente elevados, mas eu acho que, a não ser que a empresa demita 80% das pessoas ou que ela tenha errado no addressable market dela e assim por diante, eu acho muito estranha essa movimentação tão forte e tão aguda, dado que as empresas apresentam os mesmos números, os mesmos resultados. Algumas um pouco melhor, outras um pouco pior, mas parece que está tendo um movimento exacerbado realmente de pessoa física. Foi em 2021, 2020 para o lado positivo e esse ano está sendo para o lado negativo. Vem cá, então eu posso dizer que o investidor americano está doido para comprar uma tabacaria? Por quê? Ele realizou bolsa para poder sair da emoção da bolsa. Comprou renda fixa, subiu o pré na cabeça dele. Então é fumo em tudo quanto é lugar, maluco? A gente sente que o mercado tem sofrido em todas as áreas. Pensa também assim, em 2021, a bolsa americana subiu 28%. A renda fixa também tinha dado 10% de retorno. Câmbio, tinha ganhado dinheiro. E lembra que o dólar está subindo no mundo inteiro, tirando o Brasil. Mas só hoje, pelo menos, está em consonância. Sim, hoje o investidor está perdendo praticamente em todas as áreas. Mas, de novo, eu acho que é um movimento, assim como o sistêmico de alta no passado, é sistêmico de baixa. E como falou, os investidores pessoa física que aguentarem e que entenderem que é um movimento natural vão aproveitar boas oportunidades. Talvez em tabacarias. Que é tomar fumo e tomar fumo na tabacaria, é isso. Eu tenho mais várias, se ninguém tiver mais nada. Não, a gente tem que... Manda ver, Cabral. Meu amigo, uma das coisas que nós economistas gostamos muito de olhar, Estados Unidos culturalmente é feita há muitos e muitos anos. No Brasil, eu não sei nem que... No Brasil, quem faz é FGV, mas não é tão assim acompanhado. Que é a expectativa do consumidor para o mês seguinte. Então, como é que é? Sintoma do investidor, algo parecido com isso. E saiu sexta-feira. Pô, eles estão prevendo junho o pior mês da história. Pior do que auge de Covid. E estão prevendo isso na boca do verão, maluco. E aí, será que esse verão não vai ser isso tudo como se esperava? Será que teremos um verão mais calmo nos Estados Unidos? Menos consumo? Porque me assustou. Na boca do verão vi um número tão ruim. Perfeito. É isso que para nós são indicadores ambíguos, que não estão entrando em consonância, né? Porque a gente vê, tem diversos números que são muito positivos, que estão indo bem. Se a gente olhar o mercado de forma geral, as empresas estão positivas, estão contratando, a massa salarial tá conseguindo ser repassada, a pressão inflacionária sim tem diminuído as margens, mas elas estão crescendo. De menos do que antes, mas dado que foi um crescimento muito rápido em 2021, ainda assim é um crescimento.
Em compensação, a expectativa do consumidor está muito pior, né? Eu acho que eu concordo contigo. Tem um gráfico também, o índice da confiança do empresário e a confiança do consumidor, né? E a gente via uma discrepância gigantesca, ou a produção industrial também em níveis elevadíssimos, e o índice de confiança, que deveria andar junto, lá embaixo. Então, assim, sim, isso eu não sei se esses dados que tu pegou foi do Brasil, dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a gente viu exatamente isso, o que nos leva a que sim, alguém está errado, né? Ou o empresário está investindo demais e vai sofrer as consequências no futuro e os gastos estão vindo, ou as pessoas físicas talvez estejam muito receosas. E concordo, é estranho, porque num mercado no verão, né, no hemisfério norte, e aí a gente pode corroborar com isso com a Europa, né, que até é uma região que as pessoas tendem a ficar muito mais enclausuradas durante o período de inverno, e no verão elas saem bem mais, assim. A guerra foi algo que acabou sendo muito negativo, e talvez dando esse sentimento. A inflação, que o jovem nunca viveu também, eu acho que foi algo que está provocando esse sentimento negativo. Mas, de novo, são indicadores que deveriam ser precessores de algo que vai acontecer no futuro. Mas, na nossa visão, eu acho que talvez existe um descasamento bem grande entre expectativa e o que a gente realmente está vendo no mercado. Para ter então, eu dei um exemplo, tá? O próprio Google, o custo de aquisição no Google, né, que antes estava elevado, diminuiu bastante. Então, a gente já deve ver para o próximo trimestre o número de receita por ads baixar bastante. As pessoas estarem gastando menos, principalmente no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa. Isso tende a ser um indicador que provavelmente vai mostrar que o balanço do Google vai ser ruim, mas vai crescer. Entendeu? Aquela questão, tá ruim, mas tá ruim para quem? Para quanto? E aí, na nossa visão, talvez a expectativa, como o ano passado teve um crescimento muito elevado, aquela coisa da memória curta, né? Das pessoas, assim, ano passado estava muito melhor, esse ano a gente já está com diversos desafios, diversos problemas, e vai dar tudo errado. E talvez não, talvez o ciclo econômico ainda tenha espaço para acelerar. Só que mercado de ações é isso, né? É viver de sentimento e expectativa. E aí, provavelmente, a expectativa está mexendo muito com o mercado de ações. Só para falar rapidinho, na Universidade de Michigan, o dado. Perfeito. Não, vai lá, Bruno. Vai lá. Muita gente querendo falar, já estava... Que o Zanin é um cara muito especial, requisitado, né? Por isso que todo mundo fica brigando aqui para falar. Melhor aluno que você já teve, né, Cabral? Foi, melhor aluno com o nome Guilherme que eu dei aula presencial em 2020. Eu só dei uma turma presencial em 2020, só tinha um Guilherme. Não, dei muita sorte ali. Foi a última turma. Acabou a turma de vocês, não deu uma semana, acabou o presencial. Só voltou agora. O que foi mais difícil, Zanin? Passar na matéria ou aguentar as piadas do Cabral? Não, era a cada 5 minutos, assim, a gente ouvindo piada. Não era nenhum show de comédia, mas era muito bom, assim, realmente. Foi legal, deu para aprender bastante, assim. Então tá bom. Tá certo. Guilherme, falar um pouquinho sobre a Comissão de Valores Imobiliários aí dos Estados Unidos, né, que está propondo aí uma grande mudança aí de regulação aí no mercado acionário, né? Pelo menos é o que informou aí o Wall Street Journal, né? Quais podem ser aí essas mudanças na sua visão? Então, assim, se fala um pouco do mercado de ações, né? Dessa questão das pessoas físicas. O que acontece? Vamos lá, de novo, vou utilizar o exemplo da Robinhood. Muitas corretoras, elas transacionam as operações por trás, tá? Ou seja, por exemplo, o professor Cabral manda uma ordem para o Kahneman para ele vender, tá? Nesse sentido, entre um comprador e um vendedor, tem a corretora e ela vende as ordens
e existem robôs que ganham spread entre a ordem de um comprador e um vendedor. Tem um robô no meio que ele compra para um e vende para o outro, ganha 1 centavo de diferença. Pode Famoso parecer um RLP resultado- no Brasil. Famoso RLP no Brasil, perfeito. Mas é diferente, né? Porque o Brasil, ele não permite vender o floating, né? De ordens em grande quantidade. As pessoas podem fazer, você pode ter o seu próprio robô e a corretora pode transacionar. Mas vendem por exemplo, o próprio resultado da Robinhood é praticamente isso, né? É só esse resultado. Só que, assim, muita gente advoga que isso é bom para o mercado, porque faz ele ficar mais líquido. Outros dizem que se tem alguém fazendo isso é porque dá dinheiro, e se dá dinheiro, está sendo ineficiente, porque as pessoas talvez poderiam conseguir taxas melhores. Então, o que se debate hoje é se isso vai se manter ou se eles querem fazer de formas diferentes. Entre outras questões, tá? Tem a própria questão da custódia, que no Brasil a CETIP é responsável por tudo, né? Nos Estados Unidos a gente tem diversas corretoras que têm as suas custódias segregadas, em cada um em corretores diferentes, em câmaras diferentes, e aí eles estão querendo também começar a unificar, até porque tem o próprio mercado de criptomoedas que está começando a preocupar os investidores, ou eles estão pensando que eles podem melhorar os sistemas utilizando o próprio blockchain. Então tem várias discussões que estão acontecendo com relação ao mercado financeiro, mas eu diria que principalmente essa venda de ordens é algo que está se dizendo se é discutível, se é aceitável ou não. E na minha visão, para ser bem sincero, eu acho que independente se for mais próximo ao modelo brasileiro, não vai ter grande diferença na liquidez do mercado. O mercado ainda vai continuar tendo uma liquidez estratosférica e comparado com o mercado brasileiro, e isso não vai impactar de forma negativa ou não. O que pode impactar algumas empresas, como a própria Robinhood, que podem perder boa parte da sua receita. Zanin, as empresas de commodities aí nos Estados Unidos, commodity acaba sendo uma boa tese, né? Embora os preços estejam elevados, muita gente diz que ainda dá para subir mais. E aí no Brasil a gente pensa muito em commodities, mas nos Estados Unidos também. O que você vê aí de empresas interessantes ou setores, né? Commodities seriam interessantes para investir nos Estados Unidos, Zanin? Então, acho que a primeira coisa, né, o nível de estoques de petróleo continua baixíssimo. Tá? Muita gente pergunta, mas o petróleo vai continuar subindo? Então, a oferta não está melhorando. Tá? Os empréstimos bancários para as empresas petrolíferas continuam abaixo, dado toda a onda ESG, que é um pouco contra esse ambiente, então o fluxo financeiro não está indo para esse mercado. Além disso, tinha conversado recentemente com um engenheiro que trabalhava na Chevron, e a ordem para as empresas é não investir, não ter capex, não procurar novos poços. Então, o mercado já está trabalhando com estoques baixos, já não tem investimento na área, as empresas não querem fazer, preferem fazer recompra, pagar dividendos e assim por diante. E também a gente vê a guerra na Ucrânia como um fator negativo para tudo isso. Dito isso, eu diria que quem pensa que daqui a pouco o petróleo pode cair, eu acho um pouco complicado. Warren Buffett adquiriu, a sua maior compra foi a ExxonMobil. O Charlie Munger disse que ele acredita que o petróleo vai ser... Viu? Qual empresa? Oi? ExxonMobil. Desculpa te cortar, Zanin. Essa empresa é a que salva a minha carteira. O resto é um banho de sangue e ela puxa pra cima. Nunca fiquei tão feliz com o petróleo, viu? Então, é perfeito. Eu postei hoje até no meu Instagram um gráfico bem interessante, mostrando o percentual de energia, petróleo, né, no S&P 500 e o percentual de tecnologia. E a gente estava com um dos menores percentuais da história em petróleo e ele voltou a crescer de novo. Não que eu acho que ele vai passar a tecnologia, longe disso, mas provavelmente ele começa a ganhar mais relevância.
apesar de tudo, eu ainda tenho um setor que eu gosto bastante, que é o setor de energia elétrica. E aí existe um ETF para isso que se chama LIT, LIT. Dentro do segmento de commodities é um dos que está menos defasado, está mais defasado, que não cresceu tanto quanto os outros, que tem uma demanda provavelmente nos próximos 20, 30 anos que deve aumentar cada vez mais. Segundo, tem um estudo que foi muito legal mostrando assim, se a Tesla produzir 20 milhões de carros, que é o objetivo deles, tá? Eles querem produzir 20 milhões de carros no mundo inteiro. Hoje a maior produtora de carros no mundo, que é a Toyota, faz 2 milhões por ano. Eles querem fazer 20. Se eles chegarem nesse objetivo, vai faltar lítio no mundo, tá? Porque não tem o suficiente para fazer todas as baterias. E as minas, que tem principalmente no Chile e na Austrália, estão já sendo exploradas ao máximo. Estão tentando produzir, mas não conseguem mais. Então, eu acho que dentro do setor, se você gosta de commodities, tem que começar a ter um espaço na carteira. Acho que muitos investidores só iam para a tecnologia, agora estão entendendo o porquê que é importante ter commodities. Tem o próprio ouro, que caiu e pode ser daqui a pouco benéfico para o investidor. Tem o lítio, como eu comentei, que eu acho que é uma tendência, pelo menos nos próximos 10 anos, interessante. E o próprio petróleo não mostra sinais de arrefecimento. Então, já diria que tem 3 setores aí para o investidor pensar em pelo menos ter um pedacinho da sua carteira. E cobre? Também faz parte do mesmo segmento que o lítio, só que o problema do cobre é que tem um ETF que tem pouca liquidez, para ser bem sincero. Ele até tem mais demanda até que o lítio, só que eu estou pensando num produto mais palpável para a maioria dos investidores, né? E o LT é esse caso. Fechou. Tá certo. Ô Zanin, antes de a gente finalizar, não sei se o Gani ou o Cabral tem mais alguma questão, mas eu queria falar um pouquinho aí da questão de dólar, né, da super quarta aí, Federal Reserve deve apertar ainda mais aí juros. O que você podia falar sobre isso aí? Então, a pergunta capciosa, né? Todo mundo discutindo hoje que o Banco Central americano vai precisar talvez aumentar 0,75%, de repente vai vir 0,5%. Eu acho que o importante e aí que todo mundo entender, a mudança do discurso do Fed, né? A gente sai de um Fed onde ele pretendia deixar a taxa de juros próxima à neutralidade, junto com a inflação, e de repente ele muda a postura e vê que a inflação pode ser mais persistente do que se esperava. Dado isso, eu entendo que existe um espaço ainda muito grande para se controlar a inflação. O problema inflacionário não cede, o brasileiro entende muito mais até que o americano como lidar com a inflação, não à toa que o Banco Central brasileiro acelerou esse movimento antes. E eu acho que o americano ele vai ter que conviver com isso. Só que assim, se a inflação lá fora não desacelerar, no Brasil que ela não vai desacelerar. Tá? Então, essa mudança para combater a inflação ela é importante, pode fazer com que o mercado, que eles precisam fazer o que a gente chama de hard landing, né? Ou um pouso forçado, um pouso mais agressivo do que se esperava. O Banco Central americano já entendeu que ele precisa dar um choque na demanda muito forte, porque as pessoas estão com emprego, nos Estados Unidos o desemprego está baixíssimo, as pessoas estão com reservas financeiras, depois de toda a enxurrada de dinheiro, as pessoas têm dinheiro na conta, e as pessoas não estão deixando de consumir. Um outro detalhe importante, né, os resultados da Target e Walmart mostraram que as vendas estão diminuindo em quantidade, mas tem um segmento específico que está indo muito bem, que é o setor de viagens. Tá? Falta mala, falta produtos para as pessoas que gostam de viajar. Os preços das passagens aéreas não param de subir, inclusive esse foi um componente importante na inflação. Então, isso é claramente um dado de demanda. Se a oferta, por causa dos preços da energia, do petróleo, não vai melhorar, e era isso que ele esperava quando ele dizia que a inflação era transitória, porque ele achava que a oferta ia se estabelecer mais rápido,
De repente o Banco Central viu que a oferta não vai se estabilizar de forma tão rápida e a demanda não para, pelo contrário, só aumenta. Então eu acho que a principal mudança nesse tom do discurso do Banco Central, independente se for 0,5 ou 0,75, eu até acho que vai ser 0,5, dificilmente o Banco Central americano dá uma acelerada tão forte assim nos juros. Eu acho que é mais fácil eles virem com 0,5% e manter aquele discurso mais hawkish, né, mais conservador, no sentido de, a gente vai combater a inflação acima da neutralidade, a gente vai botar os juros, vai subir o quanto for necessário para controlar a inflação. Muito parecido com o que houve no Brasil. E aí, com isso, com o tempo, as pessoas parem de consumir um pouco ou dê um choque forte na demanda e a oferta venha a se estabilizar mais rápido. Esse é o cenário ideal, é o nirvana. Se vai conseguir fazer ou não, aí são outros 500, e é por isso que o mercado tem descontado antes, né? O mercado tem caído antes, esperando que talvez precise de uma recessão mais forte, ou que a gente vai entrar numa recessão mais forte. Pensa assim, ou a gente vai entrar realmente numa recessão forte e o mercado já está cedendo, ou a gente não vai entrar numa recessão tão forte, e aí sim o mercado pode voltar a subir. Tá certo. Dani Cabral, mais alguma questão? Eu estou satisfeitíssimo. Eu também. Eu só não sei se vai ser só sequência de meio não, hein? Eu tenho muito medo acho que vai da ser possibilidade 0,75? Não agora, mas ele não comprar meio obrigatoriamente para a próxima, porque eu tenho muito medo de inflação de verão lá fazer pico. Não, perfeito, isso eu concordo. Eu acho que vem 0,5 agora para depois 0,75, acho natural. Acho que o mercado, o problema é que hoje ele está já dizendo que vai vir 0,75, né, de primeira. E eu acho que o Banco Central americano, principalmente eles, historicamente, a gente nunca vê nenhum movimento abrupto, né? Ele sempre tem que ser o mais pragmático possível, até porque as decisões dele impactam na China, impactam no Brasil e impactam na Europa. Mas sim, ele vai precisar mudar o tom dele se ele quiser dar um choque maior na demanda, porque não está tendo efeito dessa forma que está hoje. Mas se ele não der mensagem de 0,75, acho que o mercado na coletiva dá uma cacetada para baixo, sabia? Que o mercado vai pedir 0,75 na próxima. Vamos ver aí como é que vai ser essa super quarta. Agora, ô Zanin, sabe o que tá curioso lá? É assim, vem o Powell, né? Faz um discurso, aí acalma todo mundo, aí parece que mudou a realidade, não tem mais inflação, tá todo mundo bem. Aí vem um dado de inflação, aí mostra que tem inflação, aí o mercado fica em pânico. Aí ele vai lá e fala, não, olha, não vamos subir tanto. Aí o mercado acalma, né? O mercado tá meio esquizofrênico ultimamente lá, né? Perfeito, eu acho que é um sentimento. Normalmente dizem que quando o mercado fica tão esquizofrênico, é indicativo ou de topo ou de fundo. Agora a dúvida é, a gente está no topo ou está no fundo, né? Porque se a gente pegar numa janela de longo prazo, a gente poderia dizer que está no topo. Se a gente pegar no curto prazo, é 30% a 40% de queda, estaria no fundo. Mas eu concordo que tem uma volatilidade. A gente estava discutindo hoje exatamente isso, num call matinal aqui dentro da corretora. Se tivesse algo que explicasse essa queda tão exacerbada, se os resultados tivessem vindo tão ruim, ou as expectativas deles tivessem vindo tão ruim, faria total sentido. Mas não parece. Parece que existe uma dicotomia muito grande entre o que está tendo nos resultados das empresas e o que acontece no mercado. Pode ser que, tem um indicador de recessão, uma grande preocupação, uma falta de crescimento no futuro, mas parece que o mercado está bem descorrelacionado com a economia. Ele ainda está tentando achar qual que é o nível certo para ele negociar. Muita desova de pessoa física, porque o fumo na renda fixa está tão grande, tão grande, tão grande, que eles estão assustados. Com isso, estão desfazendo de tudo, incluindo o Bitcoin. Eu acho que é fluxo de pessoa física vendedora animal. Indústria de fundos sabe ler jornal igual a mim, está segurando o preço para tentar comprar cada vez mais baixo. Perfeito, eu concordo. Eu acho que tem exatamente o que a gente estava falando, um movimento muito grande de investidores pessoa física que entraram e agora eles saindo,
não entendendo como lidar com essa realidade, a gente vê as pessoas, infelizmente, vendendo. Eu acho que a mesma coisa, de novo, assim como isso aconteceu no passado, né? Acho que em 2020 a gente viu também muitas pessoas saindo, logo começou a pandemia, em 2008 a mesma coisa. A história não é diferente. Até tem um livro bem recente que eu li, que eu acho que é muito legal, depois eu quero ver se eu dou aí para vocês da BMC, chamado 1929, que ele conta a história de um advogado que ele anotou todos os dias o que ele achava da economia. E ele tinha um apetite muito maior por ações, ele gostava de saber de ações. E aí ele passa durante 20 anos, desde 1929 até 1940, comentando o que ele achava dos preços, vendo como é que funcionava, quais as expectativas, o que saía nos jornais. E é muito engraçado porque esse livro, de novo, é 1929, tá? Foi escrito por ele e aí o seu filho acabou transformando ele num livro. Só que o sentimento é igual a 2022, foi igual em 2008 e assim por diante. Até tem uma frase, né? A história não é igual, não se repete, mas rima bem. Então, eu acho que o movimento é muito similar ao que aconteceu todas as outras vezes. Pessoa física entrou num movimento de bonança, está saindo num movimento de queda. Pode continuar mais, com certeza, pode cair ainda muito mais. A gente nem começou a ver um movimento de crise. Agora, quem souber lidar com esse mercado, ou quem for investidor, não digo mais profissional, mas entrar com uma mentalidade mais longo prazo, com certeza isso vai gerar muita oportunidade boa. Tá certo, Zanin, Guilherme Zanin, muito obrigado então pela participação aí, pelos ótimos esclarecimentos aqui pra gente, viu? Uma ótima tarde para você. Valeu, abraço. Obrigado a todo mundo da BMC. Tchau, abraço. Obrigado, valeu. Um abraço, até mais. Bom,